Boa noite. Vamos abrir no Salmo de número 7. Salmo de Davi. Vamos continuar a nossa caminhada aí nesse livro tão precioso. Ainda tem muito tempo de vida ainda, se Deus permitir, chegar nos 150. Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate e despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, e se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espizinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor segundo o juízo que designastes. Reúnam-se ao redor de ti os povos e sobre eles remonta-te as alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus! Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Senhor Deus e Pai, nos abençoe na nossa edificação, me edificando, me usando como instrumento na mão do Teu Santo Espírito, como falando também ao coração de cada irmão aqui através do Espírito, e que o Senhor venha, ó Pai, nos dar um bom aprendizado nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Todo salmo, ou melhor, este salmo, não é todo salmo, este salmo, ele é um salmo profético. As figuras do Antigo Testamento, muitos personagens do Antigo Testamento e muitos textos do Antigo Testamento, é uma anunciação das coisas que haveriam de acontecer. Aqui nós vemos um justo, que durante o texto ele alega não ter iniquidade e que ele é perseguido pela injúria e difamação de alguém, de outras pessoas. Davi é uma figura, é um tipo de Cristo. E aqui nós vemos Davi sendo perseguido por uma injúria, por alguma mentira, aonde que ele alega total inocência. Nós vemos isso depois, futuramente, na vida de Cristo. O rei, igual Davi, ungido, igual Davi, sendo perseguido por injúrias. A diferença entre os dois é que o nosso Cristo era realmente inocente. E Davi, neste caso, era inocente, mas ele tinha outros pecados, e ele tinha pecados escondidos. Mas no caso aqui específico, tudo leva a entender que ele era inocente. Ele fez esse salmo, possivelmente, quando ele estava fugindo, e
da perseguição de Saul, o que dá a entender, porque Cuxi, embora nós não temos outro relato desse personagem na Bíblia, ele era benjamita, da mesma tribo de Saul. Então, a maioria dos comentaristas chegam à conclusão de que ele comprou a briga de Saul. Saul se sentia ameaçado por Davi, porque Saul tinha plena certeza de que o trono seria perdido. Saul tinha ciúmes do relacionamento de Davi com Deus. Saul sabia que Davi tinha sido ungido, né? Ele já tinha a notícia de que Davi seria o próximo rei. E esse Cuxi, pelo que dá a entender, inventa alguma história mentirosa sobre Davi. E Davi, vivendo esse período de injustiça, ou essa perseguição, Davi se põe a orar. E essa oração que está aqui no Salmo de número 7, ela apresenta as características de Davi se comparecendo perante um tribunal, ou clamando a um justo juiz para julgar a sua causa. Primeiro, ele se declara se apresentando. Ele se coloca perante esse juiz se apresentando. Só que ele se apresenta não usando as suas características pessoais. Ele se apresenta reconhecendo quem é o seu Deus. Então ele fala, Yahvé, ou Jeová, Yahvé, Eloí, Deus meu. Ele não chega falando assim, eu sou aquele que foi ungido, eu sou aquele que vou me tornar rei. Ele chega numa situação humilde falando assim, eu estou aqui perante alguém que é superior a mim, alguém que é o meu Senhor e alguém que é o meu Deus, e só por isso, e só baseado nessa fé, é que eu busco a solução dessa demanda que eu venho apresentar. Em ti me refugio. A palavra refugiar aí no grego, ela tem o mesmo significado de fuga. É para ti que eu fujo, é para ti que eu corro, quando as coisas estão difíceis. Eu não tenho outro lugar aonde buscar amparo. Salva-me. E ele apresenta, no primeiro versículo, salva-me de muitos inimigos, de todos os que me perseguem. Mas no segundo ele fala assim, para que ninguém, um só, me arrebate. Deixa claro que ao mesmo tempo que ele se sentia perseguido por toda uma nação, ou uma multidão de inimigos, neste momento, ele está orando especificamente para Deus o proteger do seu maior inimigo. Mais à frente no capítulo, a gente até consegue ver claramente que ele fala de Saul, que ele fala assim, estão falando injúrias contra mim e olha que eu poupei a vida dele, quando eu podia matá-lo. Estão me acusando de coisas que eu não fiz. E eu não sou culpado, porque inclusive eu tive a oportunidade de matar meu inimigo e não o fiz. A salvação de Davi, ele reconhece que só está no Senhor. Jesus também, nos seus maiores momentos de angústia, ele nos ensina a mesma coisa. Buscar refúgio no Deus Pai. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo, faça a tua vontade. Davi se apresenta de uma maneira muito honesta diante de Deus e com palavras fortes que poucos de nós podem usar. Porque ele fala assim, Senhor, se realmente eu fiz aquilo do que me acusam, se realmente há nas minhas mãos iniquidades, se realmente eu estou pagando o mal com o mal,
se realmente eu estou provocando mal àquele que está em paz comigo, que ele me persiga, que ele me alcance, que ele me destrua. Ele alega total inocência diante de Deus e coloca diante de Deus, falando assim: se é verdade o que falam, que eu seja destruído. Quem tem o coração aqui apto a orar diante de Deus e falar assim: Senhor, sou justo neste momento. Se eu for injusto, se eu estiver mentindo, se for verdade as coisas que falam mal de mim, que eu seja destruído. Davi fazia isso porque ele tinha um relacionamento próximo com Deus. E ele conhecia, e ele sabia que Deus era um Deus de justiça. E que se Deus havia o ungido como rei, Deus não deixaria a sua glória ir ao pó. A glória é de Deus. Ele tinha confiança de que os planos de Deus prevaleceriam sobre a maldade e a mentira do homem. Você, enquanto cristão, você tem que ter essa confiança e essa certeza de que aquele que começou a boa obra em você, aquele que te escolheu, ele vai completar essa obra. Porque o dia que você cair, não é a sua glória ou a sua honra que está sendo manchada, mas a honra do próprio Deus. E Deus não vai permitir isso. Então, se você é realmente um filho de Deus, você tem que marchar com confiança, com a certeza de que a glória do Senhor não será manchada. Por isso que Davi usa palavras tão pesadas e afirma com tanta certeza a sua inocência, porque ele sabe que Deus não erra. E se Deus ungiu o rei, se Deus o escolheu, se Deus falou que ia fazê-lo representante do povo de Deus, a glória de Deus seria manifestada através de sua vida. Depois, a partir do versículo 6 até o 11, Davi muda o tom da oração. Ele já não necessita mais apresentar a sua causa e nem alegar a sua inocência. Ele já começa algo que tem muitos salmos que são imprecações. É um salmo imprecatório, aonde ele realmente deseja e ora ao Senhor para que o seu inimigo seja destruído, para que o seu inimigo seja derrotado. É uma oração difícil e não está nos nossos hábitos fazer essa oração, porque muitas vezes nós fazemos essa oração, mas não alimentados com o desejo de que a honra de Deus e que a glória de Deus seja manifestada. Mas nós fazemos essa oração por pura vaidade. Eu quero que fulano pague pelo que eu fiz. Mas o que o fulano fez não foi contra Deus, foi contra mim. E quando eu falo que quero que ele pague o que ele fez, para que eu me sinta vingado, eu tiro Deus do jogo. E aqui Davi não tira Deus do jogo. Quando ele ora e quando ele faz imprecações nesse salmo, e em outros salmos, onde que ele deseja que os inimigos dele sejam derrotados, ele está colocando a glória e a honra de Deus em primeiro lugar. Porque quando esses inimigos forem derrotados, é Deus que será manifestado, não Davi, o homem. Nós devemos analisar este salmo, analisar as nossas orações e termos a liberdade de orar a Deus para que inimigos de Deus sejam destruídos. Inimigos de Deus sejam derrotados.
Eu vejo crentes hoje assistirem coisas, ouvirem coisas, participarem de ações e de atos que são verdadeiras afrontas e ofensas e injúrias contra o nosso Deus vivo. E quando são exortados, eles usam palavras das tais. Que é isso, irmão? Deus é amor. Que é isso, irmão? A gente não deve julgar as pessoas. Que é isso, irmão? Falou que a gente deve orar até pelos nossos inimigos. Mas me ache na Bíblia onde fala para a gente orar pelos inimigos de Deus. Aquele que não é do Senhor, que seja maldito. Você deve orar pelo seu inimigo pessoal. Pelo aquele que é seu inimigo, que está ferindo o seu orgulho próprio. Mas nenhum de nós devemos conviver com aquele que é inimigo de Deus. Nenhum de nós podemos ter relação nenhuma com as trevas. Tem muita gente que confunde isso, que confunde o seu desejo com o desejo de Deus. E com isso acaba se relacionando com coisas impuras. As coisas impuras e perversas da nossa vida devem ser destruídas. Não o meu inimigo particular, mas eu não vou me relacionar jamais e não devo me relacionar com o inimigo do meu Deus. Eu não devo participar de coisas que afrontam a santidade do meu Deus. E Davi começa o salmo, o texto, a partir do versículo 6, com imprecações, chamando o Senhor para a batalha, usando expressões do tipo: levanta-te, Senhor, acorda, Senhor, destrua, Senhor, mas faz tudo segundo o teu juízo, não segundo o meu desejo. Que a assembleia de todos os povos se reúnam e veja o Senhor julgar com santa justiça. Mostra a tua grandeza aos meus adversários, não mostre a minha grandeza. Todo momento que Davi deseja a destruição dos inimigos dele, é para que a glória e a grandeza do Senhor seja manifestada. E ele traz para si o próprio juízo de Deus, quando ele fala assim lá no versículo 8, julga-me também, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que é em mim. Do mesmo jeito que você julga o meu inimigo, o Senhor pode me julgar. Eu não quero ser privilegiado. Eu sei que o Senhor é Deus justo e conhece o meu coração como do meu inimigo. Muitas vezes nós queremos que Deus julgue o nosso inimigo, mas não temos a capacidade de nos colocarmos diante de Deus e pedir ao Senhor que nos julgue segundo a nossa atitude. Ele fala para Deus: cesse a maldade dos ímpios. Estabelece o justo. Não deixe, Senhor, que meus inimigos vençam, porque a vitória dos meus inimigos é a derrota da glória de Deus. Eu vejo hoje o povo de Deus, quando falamos externamente, o povo de Deus, aqueles que se manifestam cristãos, tão acovardados diante da astúcia de Satanás. Eu vejo o povo de Deus tão encolhido para confrontar o pecado. Eu vejo o povo de Deus tão receoso de ser recusado pela sociedade, que eu acho que nós nos esquecemos quem é o nosso Deus, quem que é o justo juiz. E nós perdemos a liberdade de chegar perto de Deus e falar assim: Senhor, cesse esta iniquidade que acontece hoje. Isso é calúnia,
Isso é mentira, isso é injúria. Estamos sendo destruídos pela infâmia. Estamos sendo destruídos pelo mau testemunho de algumas seitas. Senhor, cesse, destrua, faça calar, exerça, Senhor, a manifestação da tua ira. No versículo 9, quando ele fala para cessar a malícia dos ímpios, ele fala muito bem que não tem como a gente fingir que é justo. Porque ele fala que Deus conhece o coração e a mente. Algumas traduções falam assim, o coração e os rins. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. O coração significa aquilo que os outros conhecem de nós. É o externo. Quando você lê coração na Bíblia, é aquilo que é manifestado. Aquilo que é visível. Provérbios fala, o coração alegre, a formoseia, o rosto. É visível. Mas quando a Bíblia fala de rins, que é a tradução mais exata para a mente, ela está falando é aquilo que eu não expresso. É aquilo que o outro não vê no meu rosto, nos meus olhos. É os meus sentimentos mais íntimos. Então, às vezes, nós lemos o texto e falamos assim, Senhor, inimigo de Deus é aquele que não vai na igreja, inimigo de Deus é aquele que faz isso, inimigo de Deus, e de repente Deus fala assim, peraí, não, mas Deus, cuidado, porque Deus sabe e vê aquilo que você mostra para os outros, mas Deus vê aquilo que você não mostra também. Cuidado para você não estar no grupo dos ímpios, achando que está no grupo dos justos, porque tem uma aparência de justo, mas não é justo de coração. E aí, a partir do versículo 11, ele fala assim, mas Deus é justo juiz, ele sabe discernir entre o justo e o ímpio, e por causa disso ele sente indignação todos os dias. Não tem um dia só que Deus não se sinta indignado, ofendido pelos nossos pecados. E Davi alerta que esse Deus que é justo juiz, que conhece os seus pensamentos mais profundos, já preparou a sua espada, já armou o seu arco, está pronto para destruir completamente aquele que não tem o coração puro. Ele está pronto para destruir o pecador que não se arrepende. Salmo passado e esse salmo nos falam sobre o pecado. Nós tivemos um período na história do cristianismo, que é o período dos puritanos, que podemos falar que houve até um excesso da pregação sobre o pecado nos púlpitos, porque eles batiam pesado. Não existia um dia que um pastor puritano subisse no púlpito que não fosse para falar sobre o pecado. Se o pastor puritano subisse no púlpito e não falasse assim, você é pecador, você tem que se arrepender, era como se não tivesse culto naquele domingo. Eu não sei se foi um excesso, só sei que nós partimos por outro extremo. Hoje se escuta muito pouco sobre o pecado, mas quando você vai nos Salmos, quando você vai na Bíblia, o tempo todo está falando assim, cuidado com o seu coração, se arrependa. A Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado com nós mesmos. A Bíblia fala da nossa luta contra a carne. A Bíblia fala e nos adverte constantemente de que devemos estar atentos aos nossos passos.
aos nossos pensamentos mais íntimos. A Bíblia fala constantemente da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. A Bíblia fala do seu conhecimento infinito a respeito das nossas vidas. Mesmo assim, nós agimos como se Deus não estivesse presente muitas vezes. Muitas vezes nós agimos como se Deus não soubesse. E por causa disso, nós não nos arrependemos do nosso pecado. E aqui ele descreve aquilo que Deus tem preparado para o pecador: espada para a morte e dardos inflamados. O arco está preparado para lançar flechas flamejantes contra o pecador, principalmente e unicamente contra o pecador não arrependido. E o pecador não se arrependido, sabe como é que ele se comporta? Ele se comporta como ele apresenta aqui a figura de uma mulher grávida, que concebe a malícia, ela concebeu a malícia, e ele sente dores de iniquidade. Ele tem tanta vontade de se vingar, de fazer o mal, de difamar, de caluniar, de rir, de compartilhar com as coisas que são contra Deus, que ele sente dores na iniquidade, e ele dá à luz a mentira. É assim que o homem mau se comporta. Toda a vida dele gira em torno disso: dor para a iniquidade, conceber malícia, falar mentira. Dor com a iniquidade, conceber malícia, falar mentira. É assim que nosso coração age quando está diante de Deus. É assim que nós devemos nos enxergar, sempre com uma carne pronta a mentir, a pecar, com a malícia surgindo à flor da pele. Quando nós conseguimos nos ver assim, nós nos tornamos mais cuidadosos, mais criteriosos com os nossos pensamentos. E somente quando nós temos essa visão de pecado, é que o arrependimento acontece. Não existe arrependimento de quem não se considera um pecador. Não existe arrependimento de quem acha que não tem erro. Tem alguns irmãos aí que são fãs de Itatiaia Patrulha, né? Quem já ouviu Itatiaia Patrulha? Chega perto do bandido, e aí, mas você roubou o cara, matou lá o motorista tal, você não se arrepende não? É a vida, né, doutor? A gente vai fazer o corre, dá errado, o cara reage, a gente mata. E não reconhece que é erro tirar a vida de alguém, ele não tem o senso de pecado. Você talvez não mate, não rouba, mas talvez o seu senso de pecado seja tão abstrato quanto o de um bandido. Você não tem a coragem, a capacidade de chegar igual Davi, numa oração perante Deus e falar assim: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. Antes de orar é necessário pensar muito, meia hora, uma hora antes, o que eu vou falar na minha oração? Será que eu consigo falar isso para o Senhor? Se você não conseguir falar, Senhor, julga-me conforme a minha retidão, faz uma oração de confissão de pecados. Lá no final, você vai falar assim: agora eu me sinto justo. Coloquei diante de ti todos os meus pecados, em nome de Jesus, que me justifica. Amém. Mas Davi apresenta o final da vida do ímpio. Tudo aquilo que ele faz
será usado contra ele neste tribunal. Se ele abrir uma cova, ele vai cair nela. A malícia dele vai cair sobre a cabeça dele e vai expor a mioleira. Ele vai tomar uma pancada na cabeça. Tudo aquilo que o ímpio faz vai recair sobre ele mesmo. O justo juiz vai só aplicar a pena. Isso aqui é um conceito bíblico de justiça de Deus, que muitos crentes estão esquecendo. Muitos crentes acham que todos serão salvos. Não. Por quê? Porque tem se pregado muito sobre a misericórdia e o amor de Deus, e tem esquecido a justiça e a santidade. Quando Deus for julgar, Ele não vai mandar ninguém para o inferno porque Ele não tem amor. Ele vai mandar para o inferno porque aquilo que o ímpio fez vai cair sobre sua própria cabeça, será usado contra ele no tribunal. Não vai ser Deus que vai armar ou argumentar para que a pessoa seja condenada. Vai só ser apresentados os fatos. Você fez isso, e na última linha está assim, ó. E não se arrependeu. E não se arrependeu. Por isso que aqui fala, abre uma cova profunda e cai nela. A sua malícia recai sobre a sua cabeça. Eu sou ruim de nome, eu leio a Bíblia, mas eu sou ruim de nome. Tem uma história assim na Bíblia, né? Alguém que construiu uma forca para matar um justo, inventou mentira e foi enforcado nela mesmo. Amã. Amã? Parece até esse salmo. Parece até esse salmo. E nós vemos isso na crucificação de Cristo. Só que lá a história é diferente. Caluniaram contra o nosso Cristo. Fizeram tudo para matá-lo. Mal sabiam eles que a cova e a malícia deles ia cair sobre eles mesmos, porque era o plano do Senhor, nosso Cristo morrer e ressuscitar. E a ressurreição de Cristo trouxe a vitória sobre toda a malícia e sobre todo o pecado. É como se o pecado tivesse armado achando que destruiria Cristo, mas nos planos de Deus, a morte de Cristo era a razão para que Ele pudesse nos justificar e vencer o pecado. A cova construída por Satanás levou ele à queda. E toda a malícia de Satanás foi usada contra ele. Esse salmo do justo, que é injuriado, que é perseguido, e clama ao Senhor por justiça. Esse salmo do rei, que foi ungido pelo Senhor, e quer se manter rei para a glória de Deus. Esse salmo que fala que Deus conhece os nossos pensamentos, os externos e os mais íntimos. Esse salmo que fala que o ímpio vai sofrer as consequências das suas ações diante do tribunal de Deus. Pode servir para você como um alerta nessa noite, ou se você tiver uma atitude de arrependimento e se relembrar que é por Cristo que você é salvo, pode te trazer um sentimento de paz nessa noite. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele conclui o salmo com um sentimento de paz, e não de tristeza, de arrependimento. Ele termina no versículo 17 falando assim: Eu, porém, renderei graças ao Senhor,
segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O que você vai fazer essa noite, irmão? Continuar mantendo o seu pecado em silêncio, ou orar pedindo perdão ao Senhor e poder, segundo a justiça de Deus, cantar louvores ao Senhor Altíssimo? Que o Senhor te abençoe. Amém.